E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre estruturas de repetição, especificamente sobre o comando while. Primeiro, sobre estruturas de repetição, nós devemos entender o que é isso, o que são essas estruturas. São estruturas que permitem a gente automatizar, repetir um conjunto de instruções, sem a gente precisar de ficar colocando código redundante no nosso programa. Como assim? Vamos pensar. Imaginem que eu quisesse escrever um programa, fazer um programa em C++ que exibisse o meu nome na tela 10 vezes. Da forma como sabemos até hoje, usando os recursos que temos à disposição até o momento, nós poderíamos fazer vários comandos de escreva. Por exemplo, eu poderia pegar esse comando cout Fernando, pegar esse comando e repetir 10 vezes na tela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa forma, o programa funciona. Se eu testá-lo aqui, vou pressionar F11, de fato, né, ele escreve meu nome 10 vezes na tela. A questão é, será que essa é a forma mais eficiente? Colocar vários comandos cout um após o outro? E se fossem 100 vezes? E se fossem 1000 vezes? Será que compensaria eu copiar esse comando aqui 100 vezes, 1000 vezes e colar? Mais ainda, se fosse uma instrução mais complexa, um processo complexo com algumas instruções, e eu quisesse repetir esse processo complexo por algumas vezes, será que eu teria que copiar esse bloco de código desse processo complexo várias vezes, sair copiando, colando? Obviamente, né, nos parece que a resposta é não. Existe, né, nas linguagens de programação e na linguagem C++ também, um conjunto de comandos que vai nos facilitar escrever esse processo de repetição. Então, ao invés de colocarmos um comando escreva Fernando, cout Fernando, cout Fernando, cout Fernando 10 vezes, a gente, a partir de agora, vai passar a escrever instruções do tipo repita 10 vezes o processo de escrever Fernando. Ou seja, vamos usar uma estrutura que permite repetição para facilitar a nossa vida na automação desses processos, né, que se repetem. Vamos lá, para a gente entender, vamos partir de um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre um comando de repetição, que é o comando while. Então, ele escreve assim, while significa enquanto. E a lógica dele é a seguinte, eu vou começar explicando a lógica. A partir de um exemplo, nós vamos fazer o exemplo primeiro de escrever meu nome 10 vezes na tela. E aí vamos observar aqui algumas coisas, alguns detalhes desse comando. O comando while, eu escrevo a palavra while, enquanto, abro parênteses, fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves, bem parecido com o comando if, que a gente já conhecia. Aqui dentro, da mesma forma que no comando if, eu vou colocar uma expressão lógica, uma condição. Então, a lógica do comando while é, pessoal, eu vou colocar aqui uma expressão lógica. E, enquanto essa expressão for verdadeira, esse bloco de códigos, eu estou chamando de bloco de códigos todos os comandos que eu colocar aqui entre esse abre chaves e esse fecha chaves. Então, a lógica é que, enquanto essa expressão que eu colocar aqui for verdadeira, todo o bloco de comandos aqui vai ser executado. E aí vamos já começar então escrevendo, né? Eu vou declarar aqui uma variável int i e vou colocar o valor 0 nessa variável. E aqui dentro, eu vou começar colocando a minha expressão lógica aqui. Eu vou colocar assim, i menor que 10. Vamos pensar. Então, eu coloquei int i recebe 0. Estou falando, enquanto i for menor que 10, eu vou colocar aqui o comando que eu quero que seja repetido. No caso, eu quero que seja repetido o processo de exibir a palavra Fernando na tela. E vamos lá, vamos testar esse programa. Será que ele está certo? Será que ele vai funcionar? A lógica, como eu tinha falado no início, é o programa vai seguindo passo a passo até que ele chega nesse comando de repetição. Quando ele chegar nesse comando de repetição, ele vai analisar essa expressão
E se essa expressão for verdadeira, ele vai executar todo o bloco de códigos, certo? Ele vai executar todo o bloco de códigos, poderia ter vários comandos aqui dentro, poderia ter outras estruturas de repetição aqui dentro, poderia colocar um comando while dentro de outro comando while, eu poderia colocar um comando while dentro de um if dentro de um while, certo? Obviamente, se a gente for criando blocos mais internos, né, eu tenho que respeitar o alinhamento, a indentação do código. Por isso, né, o comando cout está um pouquinho mais para dentro do while. Mas vamos lá. Ele começa analisando essa expressão. Se essa expressão for verdadeira, o bloco é executado todinho, até que ele chega nesse fecha-chaves aqui. Quando ele chega nesse comando fecha-chaves, o que ele faz? Ele volta e analisa a expressão mais uma vez. E ele pergunta assim, essa expressão aqui ainda é verdadeira? Se ela for verdadeira, todo o bloco vai ser executado, ele chega ao final e volta. E pergunta mais uma vez, essa expressão ainda é verdadeira? No momento que essa expressão for falsa, esse bloco de repetição para. Então, vamos testar esse código do jeito que está aqui para ver o que vai acontecer. Vou pressionar a tecla F11 e o programa, observem, ele escreveu muito mais de 10 vezes, né? Na verdade, ele está escrevendo ainda até agora. Olha a barra de rolagem aqui, ó. O programa e o cursor só piscando, né? O programa está escrevendo a palavra Fernando até agora para mim. Ele está o tempo todo escrevendo Fernando. E não era isso que eu queria, né, pessoal? Meu objetivo era escrever a palavra Fernando apenas 10 vezes na tela. E aí a gente acabou de cara, né, escrevendo um código que tem um erro. Esse erro que a gente escreveu aqui no código, a gente costuma chamar de loop infinito. Tá? O que é um loop infinito? É uma repetição que nunca para, certo? Eu coloquei um código dentro de uma estrutura de repetição, a condição da minha estrutura de repetição era sempre verdadeira, eu nunca chegava no momento em que essa condição era falsa para a repetição parar, e o meu programa ficava numa repetição infinita, ou num laço infinito, ou num loop infinito. Vamos lá. E aí nós vamos pensar, o que eu teria que fazer nesse código para que em algum momento essa instrução aqui fosse falsa? Porque observe, né, a repetição só vai parar no momento em que isso aqui for falso. Do jeito que meu código ficou, ele ficou infinitamente. Por que ele ficou infinitamente? Pelo fato de que, observem, i começou com 0. Ele começou perguntando assim, 0 é menor que 10? 0 é menor que 10. Ele escreveu na tela a palavra Fernando, chegou no final da repetição, voltou mais uma vez e perguntou para mim, 0 ainda é menor que 10? Escreve Fernando, chega no final, volta, pergunta, 0 ainda é menor que 10? Observem, ele vai ficar perguntando infinitamente se 0 é menor que 10, e 0 sempre vai ser menor que 10. Aí, nesse caso desse código que nós fizemos aqui, tem um problema, que a repetição nunca para. Nós devemos fazer essa repetição parar em algum momento. E como nós vamos fazer isso? Está parecendo para a gente que eu tenho que garantir que em algum momento o 0 não vai ser menor que 10. E uma forma de eu garantir isso é fazendo essa linha aqui, i recebe i mais 1. Observem, pessoal, do jeito que esse código está aqui, eu acredito que resolvemos o problema. Pensem comigo. A variável i começa com 0. A repetição começa perguntando, 0 é menor que 10? Vai escrever Fernando na tela e chegamos nessa linha. Nessa linha, a instrução que temos é i recebe i mais 1, ou seja, i era 0, ela passa a ser agora 1, somei 1 nela. Chegamos no final da repetição, ela vai voltar. E agora vai perguntar assim, o i é menor que 10? E agora tem 1. 1 é menor que 10? Escreve Fernando, a variável passa a ser 2 e ele pergunta, 2 é menor que 10? Escreve Fernando, o i passa a ser 3 e ele pergunta, 3 é menor que 10? Observe, esse processo vai repetir até que em algum momento ele vai escrever Fernando, o i vai passar a ser 10, ele vai e pergunta, 10 é menor que 10? Nesse caso, não. Nesse momento, a repetição para, e a repetição é terminada, e o programa continua executando os comandos que vêm depois do bloco while. Então, vamos testar esse código do jeito que está aqui, pessoal. Vou pressionar F11 e vamos ver. Aqui, né, o programa escreveu na tela a palavra Fernando 10 vezes, então, tudo certo. Alguns detalhes aqui
sobre esse comando. Todo comando de repetição, pessoal, e aí todos que nós vamos estudar aqui, eles vão ter 3 pontos em comum, certo? Vamos precisar desse processo inicial aqui, jogar um valor inicial numa variável que eu vou usar na minha repetição. Esse processo a gente chama de inicialização. Então, eu vou escrever aqui inicialização. A inicialização ela consiste em jogar um valor inicial nessa minha variável de controle, que eu estou usando na minha estrutura de repetição. No caso, essa variável eu estou chamando de i. Poderia ter qualquer nome, estou chamando de i. Além da inicialização, as estruturas vão precisar desse elemento aqui, que no caso é a minha condição. No caso, é a condição que é analisada para eu decidir se a repetição vai continuar executando ou não. Além disso, nós precisamos de um processo para modificar o estado da variável que está sendo analisada na condição, no caso é a minha variável i, e esse passo garante que em algum momento a repetição vai parar. Esse passo nós chamamos de passo iterativo. Certo? Então, toda a estrutura de repetição que nós vamos estudar, elas vão precisar desses 3 elementos: uma inicialização, uma condição e o passo iterativo. Vamos lá. Uma forma melhor da gente ir mais comum, né, a gente já viu, ao invés de escrever i recebe i mais 1, a gente já viu que eu tenho algumas opções de operações de incremento. Ou eu poderia escrever i mais igual 1, ou eu poderia escrever i mais mais. Isso, pessoal, no caso de eu necessitar aumentar 1 na variável de cada vez. Eu poderia estar aumentando 2, aumentando 3, poderia estar diminuindo de 5 em 5 e por aí vai. Depende do problema que eu estou resolvendo. Vamos mudar esse problema aqui um pouco. Vamos pensar que meu objetivo agora é exibir na tela os números de 100 até 1. Eu quero mostrar 100, 99, 98, até mostrar o 1 na tela. Eu poderia mudar algumas coisas nesse código. Vamos pensar. Primeiro, a inicialização. O i não vai começar com 0 agora. Eu vou começar o i com 100. A minha condição. Bom, eu vou colocar minha condição. Eu quero que esse processo seja repetido enquanto a minha variável i for maior ou igual ao valor 1. Ao invés de escrever a palavra Fernando, agora eu vou exibir na tela a variável i. Vou dar uma quebra de linha aqui. Aliás, vou dar um espaço. E, ao invés de fazer i++, eu vou fazer i-, que aí eu garanto que a cada iteração, a cada vez que eu executar essa repetição, eu estou subtraindo 1 da variável i. Esse código ele funciona assim: inicializo a variável com 100, verifico. Ela é maior ou igual a 1 ainda? É. Se for, eu exibo a variável e eu tiro 1 dela. Volto lá e pergunto: 99 é maior ou igual a 1? É. Escrevo 99 na tela, ela passa a ser a 98. E eu volto e pergunto: 98 é maior ou igual a 1? É. Esse processo vai repetindo até o momento que ele exibe o valor 1 na tela. Ele vem aqui, tira 1 dela, ela passa a ser 0, né? Ele vem cá e pergunta: 0 é maior ou igual a 1? Não é. E aí, nesse caso, a repetição para e o programa, de fato, vai exibir na tela os valores de 100 até 1. Vamos testar? Pressionei F11, vamos lá. Ó. O primeiro valor que ele exibiu foi 100, realmente, e o último valor que ele exibiu foi 1. Ele foi realmente subtraindo de 1 em 1, né? Então, funcionou como a gente esperava. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nós estamos vendo, né, alguns detalhes sobre o comando while, o comando enquanto. E aí nós vimos, então, que ele possui esses 3 elementos, que são a inicialização, a condição, que é a minha expressão lógica, e o passo iterativo. Tem um item aqui, duas questões importantes, vamos falar delas. O primeiro item que está falando aqui é que é possível que o comando while, que o bloco de comandos que está dentro do comando while, ele seja executado nenhuma vez. O que isso quer dizer? Vamos lá para o código e vamos pensar naquele exemplo. O comando while, gente, o que está falando é: eu posso colocar algum comando aqui dentro do comando while, né? Eu posso colocar alguns comandos aqui dentro,
mas esses comandos só vão ser executados, a gente já viu, que só vão ser executados se essa expressão aqui for verdadeira. A questão é, se da primeira vez que essa expressão for analisada e a resposta for falsa, então a gente garante, né, que esse conjunto de códigos aqui não vai ser executado. É isso que estava falando ali. Então vamos pensar em modificar esse exemplo para a gente entender. Ó, a minha variável i começa com 100. Vamos pensar que na minha condição, por algum erro, eu tenha escrito dessa forma, ó, enquanto i for maior que 100. Aí vamos pensar, aparentemente não tem sentido esse código, né? Pensem, i começou com 100. E essa repetição vai repetir enquanto i for maior que 100. Na primeira vez, ele vai começar perguntando, 100 é maior que 100? E a resposta disso vai ser falso, porque 100 não é maior que 100. E como a resposta de cara foi falso, esse conjunto de códigos aqui não vai ser executado, nenhuma vez. Vamos testar esse código? Ó. Vou pressionar F11. E aí, realmente, né, o programa não exibiu nada na tela, porque quando ele analisou a expressão lógica da primeira vez, a resposta foi falso. Então, aquela linha estava nos falando isso, que é possível que não seja executado se eu chegar numa situação em que a expressão é falsa logo de cara. Essa é uma característica do comando while. Próxima coisa que está falando ali para a gente é que o comando while geralmente é usado em iterações de término indefinido. E aí vamos entender, né, o que são essas iterações de término indefinido. Aquele programa que eu havia feito, todos os exemplos que eu fiz até agora, eu vou voltar aqui em alguns exemplos, vou voltar naquele que exibiu meu nome 10 vezes na tela. Então, esse aqui. E recebe 0, enquanto i for menor que 10, escrevo Fernando e mais. Analisando esse código, pessoal, e analisando esse conjunto aqui da minha repetição, a certeza que eu tenho só de olhar aqui é que esse bloco de códigos aqui, esse bloco de comandos, já vai ser executado 10 vezes. Não é? Porque, pensem, o i está começando com 0, eu analiso essa expressão e vejo que está repetindo enquanto o i está sendo menor que 10, e eu tenho aqui um comando que está aumentando a variável i de 1 em 1. Então, eu já consigo imaginar, ó, bom, esse bloco de códigos aqui, esse aqui vai ser executado 10 vezes. Então, a quantidade de vezes que essa repetição executa já está definida, já está determinada. Certo? E aquilo que está falando para a gente nesse item aqui é bem o contrário disso. Está falando assim, o comando while, geralmente, aí não está falando sempre, né, geralmente é usado em situações de repetição de término indefinido. Nesse caso aqui a gente usou o comando while numa situação de término definido. Né? A gente viu que já ia executar 10 vezes e pronto. Então, eu usei o while para uma situação de repetição definida. Mas o que está falando é que o while é usado normalmente em situações de repetições de quantidade indefinida. Eu vou dar um exemplo aqui agora de uma situação de repetição indefinida. Seria uma coisa mais ou menos assim. Vamos pensar. Agora uma situação indefinida. Vamos pensar em um programa em que eu vou digitando números enquanto eles forem pares. A partir do momento que eu digitar um número ímpar, o processo para. E aí vamos pensar, quantos números eu vou digitar? Eu não sei, vai depender do que o usuário quiser digitar, né? Eu não sei se o usuário vai digitar 2 números pares e um ímpar. Eu não sei se o usuário vai digitar 20 números pares e um número ímpar. Eu quero fazer um programa que o usuário vá digitando números enquanto eles forem pares. Então, vamos lá. Ó. Vou criar uma variável n e vou inicializar essa variável n com 0 e vou fazer uma repetição assim. Enquanto i for par, então i mod 2 for igual a 0. Enquanto a minha variável i for par, i não, né? Minha variável n. Enquanto a minha variável n for par, eu vou solicitar ao usuário que digite um número. Solicitei ao usuário que digitasse um número. E aí eu vou ler esse número. Cin n. Assim que essa repetição parar, eu vou dar um cout assim. Terminou. Você digitou um número ímpar. Então, vamos lá. Como que esse código está funcionando? Então, a lógica é,
n está começando com 0 e o programa começa perguntando, o n é par? É, da primeira vez, como n é 0, 0 é par, então deu verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai escrever na tela o texto digite um número, vai solicitar que o usuário digite um número. Observe que nesse momento o valor de n vai ser modificado com aquilo que o usuário digitar. Aí então a repetição chega na última chaves e aí volta cá para cima e verifica a expressão lógica mais uma vez. O que o usuário digitou ainda é par? Se for, o usuário digita um próximo valor, ele volta e pergunta, o que o usuário digitou ainda é par? O usuário digita um próximo. Observe, no momento que o usuário digitar uma coisa ímpar, um número ímpar, o programa vai voltar e analisar. Esse número é par? Não. E aí a repetição vai parar. Essa repetição, observem, ela repetiu indefinidamente. Estava indeterminado a quantidade de vezes que essa repetição, né, iria executar. E essa é uma das maiores aplicações do comando while. A gente vai ver depois, nas próximas aulas, que existem estruturas de repetição mais apropriadas para situações de repetições indeterminadas, como é esse caso aqui. E existem outros tipos de repetição que são mais apropriados para repetições mais determinadas, certo? Mas na prática, sim, a gente vai ver que eu posso usar uma, usar outra, a gente pode ir adequando o nosso código. Assim, igual eu falei até para o comando while, né? Ele é usado geralmente para situações indeterminadas. Mas não é uma regra, né? Não necessariamente eu tenho que usar ele sempre para situações indeterminadas. Eu poderia usá-lo também para situações de repetições que executam, né, de forma definida, de forma determinada já pelo contador. Certo? Então vamos testar esse código. Vamos lá. Ó. Vou pressionar F11 e vamos lá. Digite um número. Vou digitar números pares. Então aqui 12, 2, 4, 6, 8, 20. Estou digitando. Digitei o número ímpar, vou dar um Enter, a repetição para e o programa exibe a mensagem que a gente estava esperando. Terminou, você digitou o número ímpar. Então, tudo certo, pessoal. Vamos lá. Então, vimos as características, vimos que é possível não ser executado nenhuma vez, se a condição for falsa de primeira, e vimos que ele geralmente é usado em situações de iterações com término indefinido. Mas, lembrando, podem ser situações definidas também. Além disso, nós vimos que se eu não ficar atento com a inicialização, colocar uma condição errada, esquecer de colocar um incremento, ou colocar um incremento errado no meu passo iterativo, a gente viu que é possível eu escrever um código que nunca vai atingir a condição de parada, uma repetição que nunca para. No caso de uma repetição nunca parar, a gente tem um problema que é o loop infinito, ou laço infinito, ou loop perpétuo, ou repetição perpétua. A gente pode chamar isso do que a gente bem preferir aí. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Falamos aí sobre o comando while, falamos sobre estruturas de repetição, vimos algumas características e vimos um problema que a gente deve evitar. Na próxima aula, nós vamos seguir com a estrutura de repetição e nós vamos ver outras estruturas. Ok, obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.